Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa daquelas partes do corpo que, assim, é super fundamental, mas que a gente raramente para pensar. O osso pélvico. E, mais especificamente, vamos dar um foco total em um dos componentes principais dele, o púbis. A nossa missão aqui é usar uma descrição anatômica bem detalhada como o nosso mapa e a partir dela, desvendar a estrutura do púbis, seus pontos de referência e como ele se encaixa nesse quebra-cabeça que é a pelvis. A ideia é pegar essa informação que parece densa e deixar ela bem clara e, por que não, fascinante. Ok, vamos analisar isso. Com certeza. E o legal dessa exploração não é só decorar uma lista de nomes, sabe? É entender a lógica por trás do design. A pelvis é uma verdadeira obra de engenharia. E o fascinante é ver como cada pedacinho, cada saliência e cada curva ali no pubis tem uma função, se conectando para formar um todo que nos dá suporte e movimento. Entender o pubis é tipo um atalho para entender o esqueleto todo. Ótimo ponto de partida. Então, vamos começar pelo básico, direto da nossa fonte. O pubis é descrito como a parte anterolateral do osso do quadril. Traduzindo, ele forma a porção da frente e de baixo dessa estrutura, certo? Exato. E é bom a gente lembrar que o osso do quadril não é um osso só, né? Ele é o resultado da fusão de 3 ossos que se unem quando a gente cresce. O ilho, Que é aquela parte mais larga, em cima. isso, que a gente sente na lateral da cintura. Aí tem o isquio, que é a parte de trás e de baixo. Os famosos ossos de sentar. Exatamente. E o nosso foco hoje, o pubis, que fica bem na frente. E esses três se encontram num ponto super importante, né? A fonte menciona que o pubis ajuda a formar o acetábulo. O que é isso? O acetábulo é como se fosse o soquete da articulação do quadril. É uma cavidade bem funda, tipo uma taça, onde a cabeça do fêmur, que é o osso da coxa, se encaixa perfeitamente. E o pubis forma a parede da frente desse soquete. Então ele não só fecha a pelvis na frente, mas também é peça-chave na articulação que permite a gente andar, correr, pular. Peraí, lendo aqui na fonte, ela diz que o pubis de um lado se conecta com o do outro lado. Então, existe uma articulação bem na frente e no centro do nosso corpo. Eu sempre imaginei a pelvis como um anel de osso único, sabe? Uma peça só rígida. Essa é uma surpresa bem comum. Sim, existe uma articulação ali, a sínfise pública. Ela une os 2 ossos públicos com um disco de fibrocartilagem, que é um material extremamente resistente. E, olha, você não está totalmente errada sobre a rigidez. Essa não é uma articulação feita para ter grandes movimentos, como o joelho. A função dela é dar uma estabilidade incrível para o anel pélvico. Então, por que não é simplesmente um osso só, fundido? Por que manter essa pequena separação? Porque essa pequena separação, que permite um movimento mínimo, funciona como um amortecedor. Ah, Quando a gente caminha ou corre, as forças de impacto que sobem pelas pernas são parcialmente absorvidas aí, na sínfise pública. Essa pequena flexibilidade protege o resto da pelvis e a coluna de estresse excessivo. E em situações como o parto, sob influência hormonal, essa articulação ganha ainda mais mobilidade para permitir a passagem do bebê. É um design brilhante. entendi. Então não é uma solda rígida nem uma dobradiça móvel. É um amortecedor estrutural. Isso faz muito mais sentido. Agora, aprofundando um pouco na estrutura, a fonte fala que o pubis tem 2 ramos, um superior e um inferior. O que seriam esses ramos? Pensa neles como se fossem braços de osso que se estendem do corpo principal do pubis. O ramo superior sobe e vai para trás, para se conectar com o ilho. E o ramo inferior desce e vai para trás, para encontrar o isquio. São eles que fazem a ponte entre a parte da frente da pelvis e as partes de cima e de trás. Certo. E a fonte descreve que esses ramos, junto com o isquio, formam tipo um grande anel de osso, e no meio desse anel tem um buraco enorme chamado forame obturador. Minha primeira impressão lendo isso é que um buraco gigante no meio de um osso estrutural parece, sei lá, um ponto fraco.
uma falha de projeto. Tô errada. É uma intuição lógica, mas a anatomia que mostra o contrário. Essa é uma das grandes lições do corpo humano, sabe? Ele odeia espaços vazios e estruturas inúteis. O que parece um buraco que enfraqueceria o osso é, na verdade, a solução de engenharia mais eficiente do corpo para um problema. Que problema seria esse? O problema de passar cabos e tubulações, quer dizer, nervos e vasos sanguíneos, da parte de dentro da pelve para a coxa. Em vez de criar um osso maciço, que seria bem mais pesado, e forçaria esses nervos e vasos a darem uma volta enorme, por cima ou por baixo... Ah, então o buraco alivia o peso e, ao mesmo tempo, cria um atalho. Exatamente. Um atalho direto. Na pessoa viva, esse forame não é um buraco aberto. Ele é quase todo coberto por uma membrana, bem forte. Mas ele permite a passagem do nervo e da artéria obturadores, que são vitais para os músculos da parte de dentro da coxa. Então, a natureza trocou um pouco de osso que não era necessário ali por um caminho mais curto e protegido para estruturas nobres. É pura otimização. Isso é genial. Uma solução de engenharia biológica. Agora, vamos entrar nos termos um pouco mais técnicos que a fonte traz, que são os pontos de referência no osso. Ela fala em crista púbica, tubérculo púbico e pecten do pubis. Vamos tentar visualizar cada um? Vamos lá. A crista púbica é a mais fácil. É literalmente a borda de cima do corpo do pubis. É uma crista de osso que a gente consegue sentir com pouco de pressão na parte mais baixa do abdômen. Na ponta de fora dessa crista, de cada lado, tem uma pequena elevação, um carocinho de osso. Esse é o tubérculo púbico. Um carocinho de osso? Parece um detalhe tão pequeno. Qual a relevância disso? Ah, mas esse pequeno detalhe é um verdadeiro GPS para cirurgiões. O tubérculo púbico serve de âncora para o ligamento inguinal, uma estrutura fibrosa que forma fronteira entre o abdômen e a coxa. Entendi. Em cirurgias de hérnia na região da virilha, por exemplo, o cirurgião usa o dedo para localizar esse tubérculo. Ele é o marco principal para identificar todas as outras estruturas importantes na área e fazer o reparo com segurança. É um daqueles detalhes que, na faculdade, parece só mais um nome para decorar, mas na prática clínica você agradece por ele estar exatamente onde deveria. Uau! De detalhe anatômico a guia cirúrgico. E o terceiro nome? O pecten do pubis. A fonte o descreve como uma borda afiada na parte de trás do ramo superior. Essa descrição é perfeita. É uma linha óssea bem afiada mesmo. Mas o mais incrível sobre o pecten do pubis é que ele não é só um marco local, sabe? Ele é parte de uma fronteira muito maior, que circunda toda a abertura superior da pelvis, chamada de borda pélvica. Uma fronteira? O que ela divide? Pensa na pelvis como uma bacia. A borda pélvica é a borda dessa bacia. Tudo que está acima dela, na parte mais larga e aberta, é o que a gente chama de pelve falsa. Na verdade, esse espaço pertence ao abdômen e ajuda a segurar os intestinos. O que está abaixo dessa borda, no fundo da bacia, é a pelve verdadeira, um espaço mais estreito e protegido, onde ficam órgãos como a bexiga, o reto e, no caso das mulheres, o útero. Então, o pecten de pubis é como se fosse uma marcação de nível nessa bacia, que separa essas duas zonas completamente diferentes. Precisamente. Essa linha muda completamente o mapa de toda a região. Um detalhe aparentemente pequeno, em um osso, define a geografia interna de toda uma cavidade do corpo. Isso é realmente fascinante. Agora, tem uma informação na fonte que me pegou de surpresa. Ela diz que, na posição anatômica correta, a pelvis é inclinada para frente, muito mais do que a gente imagina vendo um esqueleto montado num laboratório. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que aquela imagem que a gente tem de uma bacia pélvica retinha, na vertical, está errada. Na pessoa em pé, ela é basculada para frente. A fonte explica que aquele osso pontudo que sentimos na frente do quadril, a espinha ilíaca antero-superior, está no mesmo plano vertical que a parte de cima do pubis. Se eu entendi direito, a boca da bacia não aponta para cima,
mas sim para frente e um pouco para cima. Exatamente. E isso tem consequências enormes. A superfície de dentro do púbis, que a gente imaginaria estar virada para trás, na verdade aponta mais para cima, ajudando a suportar o peso dos órgãos abdominais. E a entrada da pelve verdadeira fica numa posição quase vertical. Isso muda tudo para um radiologista interpretando um exame de imagem ou para um cirurgião planejando um acesso. É o tipo de detalhe que separa o conhecimento teórico da aplicação prática. E essa ponte entre a teoria e a aplicação é o grande desafio, não é? Absorver essa quantidade imensa de informação, todos esses nomes e relações espaciais, e conseguir aplicar isso na prática. Sem dúvida. É um volume de conhecimento que exige não só memorização, mas uma compreensão profunda de como as coisas se conectam. E para chegar nesse nível não tem atalho. É preciso testar o conhecimento, ver como os conceitos aparecem em questões de prova, em cenários clínicos e revisar de forma inteligente e constante. Para de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições. Questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Com isso em mente, e voltando à nossa estrutura, a fonte ainda menciona de passagem outras aberturas, os forames isquiáticos. Eles seguem a mesma lógica do forame obturador. Seguem uma lógica parecida, mas com um toque extra que reforça como a pelvis é uma estrutura colaborativa. Esses forames, o maior e o menor, não começam como buracos no osso. Eles são, na verdade, grandes entalhes, como se fossem duas baías abertas na parte de trás do osso. E o que fecha essas baias para transformá-las em túneis? Ligamentos. 2 ligamentos extremamente fortes que vão do sacro até o isquio. São eles que fecham os entalhes e criam os forames. Isso mostra que a arquitetura da pelvis não é feita só de osso. É uma parceria inteligente entre ossos e ligamentos para criar passagens seguras para as estruturas mais importantes que saem da pelvis, incluindo o maior nervo do corpo, o nervo ciático, que passa pelo forame isquiático maior. Ok, então vamos tentar amarrar tudo isso. A gente começou com uma parte específica, o pubis, e a partir dele a conversa abriu um panorama de toda a arquitetura pélvica. Vimos como ele se conecta na frente, como ajuda a formar a articulação do quadril, como seus braços criam atalhos para nervos e como até suas pequenas cristas definem fronteiras internas. Exato. Se a gente fosse destilar os aprendizados-chave, eu diria que são 4. Primeiro, o pubis é a peça frontal do quebra-cabeça pélvico, essencial tanto para a estabilidade do anel quanto para a mobilidade do quadril. Certo. Segundo, os buracos não são fraquezas. O forame obturador é um exemplo de design otimizado que economiza peso e cria atalhos vitais. Importantíssimo. Terceiro, pequenos detalhes importam, e muito. Marcos como o pecten do pubis e o tubérculo púbico não são apenas nomes numa lista, são referências geográficas e guias cirúrgicos cruciais. E por último, a orientação importa. A inclinação da pelve para frente muda completamente nossa percepção da região e é um conceito fundamental para a prática na área da saúde. Perfeito. Para fechar, quero deixar um pensamento para quem nos ouve. A nossa análise hoje foi muito focada na estrutura óssea, na arquitetura estática, no prédio, por assim dizer. A pergunta que fica é: como os músculos que se prendem em todos esses marcos que a gente discutiu, na crista púbica, nos ramos, no tubérculo, transformam essa arquitetura em movimento? Essa é a próxima fronteira. É pensar em como os cabos de aço, os músculos, puxam essa estrutura para permitir a gente ficar em pé, caminhar, manter a postura, como essa bacia óssea se torna a base para a força dinâmica que usamos todos os dias. A interação entre osso e músculo é onde a anatomia realmente ganha vida. Fica aí a reflexão. Como essa estrutura incrível se torna a base para tudo que a gente faz. Uma exploração para o futuro.